trabalhos da vida que começa e chega aí na sua casa, no seu coração. E a gente já começa agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero lhe dizer, nós queremos lhe dizer, se você está sofrendo atualmente por haver sido magoado ou por ter magoado alguém, há um perdão. Se as pessoas não percebem teu valor e te desanimas com qualquer opinião, um olhar, um gesto ou nada não são suficientes para te jogar no chão. Eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Se não vês a luz, porque estás a chorar, e o teu dia a dia é um constante lamentar. Se tu não consegues ver que logo ali há alguém que sente dor maior do que há em ti, eu abro os braços e te acolho com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Eu abro os braços e te acolho, filho, com amor sem fim. Sou teu Senhor, podes vir a mim. Eu te conheço pelo nome, és precioso para mim. Meu colo é teu, vida só tens em mim. Ai, que música linda, né? Que declaração de amor. E de onde ela veio, Sônia? Pois é, essa música é uma composição de Leia e Sônia, e quem nos inspirou foi um escritor sagrado, a Bíblia Sagrada, lá em Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 5. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui e vou logo dizendo a vocês, olha, na sua Bíblia você pode conferir depois, Isaías 43, 1 a 5. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Aquele que te formou, Maria, José, Luciana, Joaquim. Aquele que te formou, Carmen, Carmelita, Sônia, Terezinha, Leia. Nada temas, pois eu te resgato e te chamo pelo nome. És meu, és minha. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Amém. Que declaração de amor, hein, Leia? Repita, Sônia, só o texto, qual é a citação, porque eu sei que muita gente, tenho certeza absoluta, muita gente se
se viu nessa citação bíblica e vão querer procurar, confirmar, conferir na Bíblia. Então anote aí, Isaías capítulo 43, versículos do 1 ao 5. Em síntese, essa canção diz que és precioso para mim, que és precioso para Deus. Deus te criou, Deus te amou, Deus te trouxe a vida e tudo faz para que a tua vida, para que a minha vida, para que a nossa vida seja feliz. Não seja suportável, seja imensamente feliz. E mais uma vez eu repito o que eu dizia no comecinho. Se você atualmente, hoje, agora, nesse momento está sofrendo por haver sido magoado no seu orgulho, na sua vaidade, magoado, ou de repente você foi quem magoou, não se angustie, não se desespere, não se escabele. Há um perdão, porque Deus é misericórdia e perdão. E quando nós incluímos, e quando nós acolhemos, e quando nós chamamos Deus para estar conosco, o perdão acontece. O perdão acontece. Sozinho é mais difícil, meu irmão, minha irmã. Sozinho é mais difícil, né? Eu pergunto agora a você. Você tem facilidade de perdoar? Você tem facilidade de pedir perdão? Vou deixar no ar. A resposta é sua. Eu só quero dizer uma coisa. A decisão de perdoar não depende dos outros. Não depende de ninguém. Depende de você. Depende de mim. É uma decisão, é um passo a dar. E nós precisamos dar esse passo. Por que que tem que sempre esperar pelo outro? Eu posso dar o primeiro passo. Posso, preciso, e é virtude, é grandeza. Não é ser mais que o outro. Porque quem é do Senhor, quem busca os caminhos do Senhor, sempre quer seguir os seus ensinamentos. Porém, se eu não quero falar para você, parece que a gente está colocando o dedo em riste, mas eu me lembro há muitos anos que o padre Marcelo Rossi nos dizia assim, olha, enquanto nós apontamos com um dedo para as pessoas, tem 3 aqui apontando para nós. Às vezes a gente é muito bom em dizer assim, você que pecou, você que mentiu, você que errou, você que caluniou, você que zombou, e eu. Então esse você, eu quero mudar a pessoa, eu quero dizer nós. Então, se nós não perdoarmos, uma parte do nosso coração vai ficar presa, vai ficar travada ao ressentimento, à mágoa, ao ódio, ao infortúnio, à dor, à raiva. Vai ficar entrevada. E esse abafado que vai acontecer no nosso coração, esse entalo, esse aperto, vai limitar a nossa vida. A nossa vida, o nosso sorriso, o nosso sono, o nosso andar, o nosso conversar, não será mais o mesmo. A não ser, vai continuar sendo o mesmo, se a gente for uma pessoa insensível. Mas não é o nosso caso. Mas em Jesus, com Jesus, tudo pode ser mudado. O que não pode acontecer, Sônia, é de nós fazermos a opção, porque perdão é uma questão de opção, fazermos a opção de não perdoar. Não pode não. E depois, olha, apesar de nós, apesar do que somos, do que fazemos, da nossa ingratidão, tamanha ingratidão a Deus, Deus nos dá prova de amor. E deu prova de amor maior em Jesus, perdoando todos os nossos pecados. Por que então que a gente teima em guardar dentro de nós esses sentimentos ruins, esses sentimentos que atrapalham nossa felicidade, nossa paz interior? Por quê? Precisamos então buscar a base do perdão que está no próprio Deus. Eu estou me lembrando aqui, Sônia, interessante, me veio uma imagem. Percebe? Irmã, reflita aqui conosco. Você já tentou imaginar, tá vindo a mim agora essa imagem, você já tentou imaginar o que é você andar de bicicleta, você pedalar, porém freando o tempo todo, ao invés de pedalar bem livremente, leve. Você está apertando os 2 freios e está tentando pedalar?
tenta fazer essa imagem. Você não sai do lugar. Vai dar um cheiro de borracha no chão, vai entrevar Você vai essa entrevar caminhada. mesmo, literalmente. Então, isso tudo atrasa e frustra você. Esse entrave. E faz com que a sua caminhada, no caso, faz com que a nossa caminhada, a nossa pedalada nas estradas da vida, seja difícil de continuar. Eu concordo plenamente. E a opção é nossa. A opção é nossa. Olha, às vezes o nosso orgulho exagerado, ele impede de nós sermos felizes. E precisava só que a gente deixasse o espaço aqui do coração vazio de coisas ruins para ele ser para ter o enchimento daqui, o que ia encher o nosso coração, preencher planificar o nosso coração das coisas boas, do amor de Deus. Eu quero retomar aqui a canção onde diz assim: se as pessoas não percebem o teu valor e te desanimas com qualquer opinião, que isso? E aí retoma a música que diz assim, o Senhor, onde aqui em Isaías 43, 1 a 5, onde ele diz que ama a gente, que nós somos preciosos, fica tranquilo, eu estou contigo, eu não vou deixar nada te acontecer. Se a gente tomasse consciência do que é essa declaração de amor, a gente ia sofrer menos, a gente ia perdoar mais, a gente ia esvaziar o coração das coisas que não são boas, para que a gente pudesse somente viver o amor. O tempo que a gente perde com as mágoas em relembrar, e às vezes a gente faz questão, Leia, conversando com algumas pessoas, acho que você já teve também essa experiência, de que as pessoas, o maior tempo é falando mal de alguém, é falando de um problema ou que lamentando aconteceu, o passado, né? Lamentando, e às vezes deixa o tempo precioso passar, de poder conversar outras coisas, de sorrir, né? Pois é, esse é o travar, é o entrave, é o frear o carro e querer colocar uma marcha primeira, segunda, terceira. Não dá para acontecer freio com aceleração. São duas coisas que não acontecem ao mesmo tempo. Porém, quando nós perdoamos, quando nós nos abrimos naquilo que aprendemos de Deus, que é ser misericordioso, generoso, amável, longânime, pronto para perdoar, quando em nós acontece esse sentimento, essa coragem, essa virtude, essa audácia de perdoarmos, ao contrário de quando estávamos travados, nós, em nosso coração, nos damos conta de que pela graça de Deus, nós crescemos, nós vencemos, nós nos libertamos da amarra que nos prendia, que prendia o nosso coração, e nos tornamos uma pessoa melhor. Quando estamos presos ao ressentimento, à mágoa, à raiva, à ira, ao porquê ele fez, porquê ela disse, porquê ele não me deixou, porquê ele me preteriu, enquanto a gente só fica assim, Maria das Dores, desculpa o nome próprio, o que acontece? A gente está freando a vida, a gente não está vivendo, e a vida é uma só. Nós sabemos, a vida é uma só, a vida é uma só. Nascemos uma vez só. E a gente fica perdendo tempo com coisas miúdas que não nos levam a nada. Por isso, nós precisamos pedir a Deus, que é misericórdia, que nos ajude a abrir o coração para o perdão. E eu ainda quero dizer a você, nesse momento, que perdoar traz o quê? Vamos ver algumas coisas que o perdão traz. A leveza da alma, o sorriso, a alegria, o bem-estar. E a falta do perdão traz o quê? Enfesamento, tristeza, aborrecimento, cara feia, insônia, cara feia, mal-estar, mau humor, falta insônia, de apetite, tudo. É só coisa ruim, né? Só coisa boa de um lado, só coisa ruim de outro. Mas falando em coisa boa e coisa ruim,
Por um lado ruim, por outro bom. Vamos agora terminar esse nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho, retalhos da vida volta de novo, porque esses retalhos estão muito bons, embora o assunto seja muito pertinente e muito severo, mas muito necessário. Quando a gente não fala, a gente não aprende. E se a gente não ouve, a gente não toma decisões na vida. Retalhos da vida, volta já. Voltando para o nosso segundo bloco, retalhos da vida. Felizes porque estamos voltando. E nesse nosso segundo bloco nós sempre trazemos uma história. Lembrando, história edificante. História que vale a pena ser contada e mais ainda ser ouvida. E que nos traga a possibilidade de frutos. Que nos traga a possibilidade de crescimento espiritual. De crescimento nos relacionamentos interpessoais. E a nossa história de hoje tem um nome muito sugestivo também. Ela se chama Escolha a Ponte. Ela une. Havia 2 irmãos que desde pequenos aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado. E por serem muito unidos e cada vez mais unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia a situação mudou. O muito bem mudou, desandou. O irmão mais velho ficou furiosíssimo com o irmão mais novo por causa de um erro na contabilidade. E aquele erro na contabilidade os fez ter um prejuízo. Então houve uma grande briga, uma briga feia entre os 2 irmãos que se davam imensamente bem. Os 2 se desentenderam e aquela pequena rusga, aquela pequena falha, aquele fato que poderia não ter sido tão relevante, se transformou numa troca de ofensas. Em seguida, aconteceu um grande silêncio entre eles. 1 semana, 2, 3, um grande silêncio. Em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido educadamente, disse-lhe: "Bom dia! Eu estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. E eu venho aqui oferecer os meus serviços para o Senhor. Porque eu aprendi a missão, o ofício de carpinteiro com o meu pai." E o fazendeiro respondeu: "Bom dia, Senhor. Na verdade, eu tenho sim. Eu tenho um serviço para o Senhor. O senhor está vendo aquela fazenda ali do outro lado do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia há pouco tempo, mas já se passou muito tempo e nós não nos falamos mais." O carpinteiro olhou para ele e disse: "Eu entendo, meu filho." De repente, o irmão mais velho perguntou, disse ao carpinteiro: "Eu não suporto mais chegar à minha varanda cada dia, cada manhã, cada tarde e ter que olhar para a cara do meu irmão do outro lado do riacho. Então, por favor, eu quero pedir ao senhor, senhor carpinteiro, que o senhor vá até ali, na despensa, onde eu tenho guardado no paiol toda a madeira que o senhor vai precisar, e eu quero pedir ao senhor que construa aqui na frente da minha fazenda, na parte que dá visão para a varanda do meu irmão, eu quero que o senhor construa uma cerca bem grande e alta, para não ter mais o desprazer de ter que ficar olhando para ele." E o carpinteiro disse: "Eu entendi, pode deixar. Por favor, me mostre onde está o martelo, os pregos, as ferramentas, e fique tranquilo que tudo vai acontecer para o bem." O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro, mostrou onde estava o material e precisou sair porque ia à cidade resolver alguns assuntos.
Enquanto isso, o carpinteiro ficou ali cortando, medindo, marcando, quase que o dia todo. Já no final da tarde, quando o fazendeiro, o irmão mais velho, voltou da cidade para casa, não acreditou no que viu. Estarrecido, irritado, ele gritou: "Ei, seu carpinteiro! O senhor, ao invés de levantar uma cerca, que foi o que eu lhe contratei para fazer, fez essa ponte, ligando as duas margens do rio, ligando as duas laterais do rio, ligando a porta da minha casa, a porta da minha fazenda, a porta da casa, da fazenda do meu irmão. E o senhor me ouviu dizer que eu não queria mais olhar para a cara do meu irmão? O senhor foi um atrevido, senhor carpinteiro. O senhor sabe muito bem que não foi isso que eu mandei o senhor fazer." Porém, esse irmão, irritado, esse mais velho, não percebeu que do outro lado da ponte, que ele, surpreendentemente, não havia mandado fazer, mas havia visto feita, ele olha lá na outra ponta e está o irmão dele, gritando: "Glória a Deus, meu irmão! Que maravilha! Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu sabia que o seu coração ia sentir saudade de mim. Eu quero que você saiba, meu irmão, que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo. E eu estava com tanta saudade de você. Que bom que você mandou construir essa ponte, mesmo depois dos erros que eu cometi, com erro na contabilidade. Eu te amo, meu irmão. Perdão pelo aborrecimento que lhe causei. Eu não tive oportunidade de dizer antes. Não tivemos possibilidade de diálogo. Foi só uma desavença. Mas eu quero lhe dizer, eu amo você. Perdão pelo aborrecimento que eu lhe causei." E nesse momento, do outro lado, também já se movimentando para ir ao encontro do irmão mais novo, emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas, os aborrecimentos, as palavras deselegantes, desnecessárias, e correu ao encontro do irmão mais novo. Eles se abraçaram, choraram muito e ficaram em silêncio por longo tempo. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, sua mochilinha, colocou nas costas e mencionou de ir embora. Mas aí ele ouviu o irmão mais velho gritando: "Espera aí, senhor! Espera aí, senhor! Preciso pagar ao senhor pelo serviço maravilhoso que o senhor fez. O senhor me ajudou a recuperar, a restabelecer o meu relacionamento com o meu irmão e me fez sentir o quanto é bom ter uma família unida, o quanto é bom eu ter a minha grande família de volta. Meu senhor carpinteiro, quanto eu lhe devo?" Então o carpinteiro lhe respondeu: "Não, meu irmão, não, meu filho, você não me deve nada. Só de ver você e o seu irmão se dando uma nova chance de amizade, de prosperidade, de fraternidade, de união, pelo perdão, já me pagou tudo, já me deixou muito feliz. Aliás, meu filho, essa é a minha missão." Mas o fazendeiro insistiu: "Como assim? Pelo menos, senhor, diga-me o seu nome, para que eu possa sempre me lembrar do senhor." E o carpinteiro olhou para ele e disse: Meu nome é Jesus." Respondeu o carpinteiro, virando-se e indo embora. E o carpinteiro foi embora. E Jesus foi embora, não porque foi embora, mas porque sua missão estava cumprida. Reatados foram os laços. Unidos de novo ficaram os corações. As rixas, as contendas, as desavenças foram jogadas de lado. Quando Jesus entra
Quando Jesus constrói pontes, quando Jesus se faz a ponte, o perdão acontece. Lágrimas, sim, de emoção, de contentamento, de felicidade. Vida nova começou, ânimo novo. Não mais importa quem fez, quem não fez, quem disse, quem não disse. O perdão perdoa. O perdão esgota o assunto. Assunto esgotado. Perdão dado é assunto esgotado. Assunto esgotado é assunto não mais conversado. A vida voltou. Que história especial. Que história abençoada. Notemos, irmãos queridos, linda essa história, né? Muito bonita. E ela pode encontrar no coração de um de nós ressonância. Ela pode encontrar um paralelismo. Pode ser que comigo e meu irmão, pode ser que comigo e minha tia, pode ser que comigo e minha mãe possa ter acontecido uma desavença por causa de algum fato que nem merecia tanto destaque. Mas nós, parece que às vezes estamos à arcata de qualquer motivo, de qualquer razão, de qualquer porquê para nos desentendermos ou para ficarmos em ar de superioridade. Nada pode dar errado, nada pode tropeçar, uma conta não pode dar errado, uma dúzia de ovos não pode cair e quebrar, a roda da carroça não pode quebrar, o pneu do carro não pode furar, o funcionário que eu mandei à cidade não pode ter adoecido e não pôde ir, nada pode sair do eixo. Mas a vida de cristão é constantemente luta, é viver até na perspectiva do inesperado e saber superar, e saber vencer, e saber conviver e ser vitorioso. Aqueles dois irmãos viviam tão bem, desde pequeninos, sempre orientados no caminho do bem pelos pais. Tudo começa na família. A família é o santuário da vida. Até mesmo o céu desejou ser família para que a família desejasse ser céu. Jesus, Maria e José na terra, para que Jesus, Maria e José da terra, Antônio, Joana e Sebastião também queiram, porque pela graça de Deus se consegue fazer a família ascender, subir, se projetar ao céu. Tudo ia bem. Cresciam aqueles dois meninos muito felizes, muito unidos, partilhavam de suas alegrias, jogavam bola juntos, iam para a escola juntos, nadavam naquele rio tão bucólico, tão caudaloso, tão lindo, juntos, sempre juntos. Cresceram, cada um constituiu sua família. Esse é o sonho de Deus, homem e mulher, constituindo uma família que gerará filhos também para Deus, homem e mulher. E de repente, cada um já na sua casa. Certamente o irmão mais novo cuidava da contabilidade e um dia não deu certo. Algum número não bateu. Mas quando a gente está tão bem, um número que não bate não pode esfacelar, estraçalhar, maltratar, matar uma amizade tão sólida. O inimigo é voraz, meus irmãos. O inimigo é tinhoso. O inimigo é sagaz. Ele fica espreita para pegar um olhar meio zombeteiro, uma palavra indelicada. Ele fica querendo colocar no nosso coração os sentimentos dele, tinhosos, maldosos, diabólicos, para que qualquer deslize do outro, pode ser a minha mãe, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, eu queira logo. E aí você? Sempre o inimigo causando desentendimentos. E de repente, eles se desentenderam. E o irmão mais velho, mais autoridade, mais poder, palavra última, dispensou, esqueceu, ignorou o outro irmão.
Certamente todos os dias o outro olhava do outro lado, mas não tinha a reciprocidade do lado de cá. Até que um dia chegou o carpinteiro. Sempre chega o carpinteiro. Ele nunca deixa de se apresentar para querer sanar as dores, as aflições, para querer construir pontes, para querer renovar amizades, porque sem amizade, que é fruto do perdão, que é bênção pelo perdão, nós não conseguimos viver em paz, nós não conseguimos viver bem. Então, chegou o carpinteiro, chegou Jesus. Jesus já chegou na sua casa? Jesus já chegou, ele vai chegar. Talvez ele já tenha chegado, bateu a porta, falou com você e você ainda não percebeu. Abra os olhos, escancare o coração, alargue os sentimentos para perceber Jesus chegando, para construir pontes. Quem sabe você que está nos assistindo agora, no nosso programa Retalhos da Vida, está há 6 meses, há 1 ano, há 3 anos, há 12 anos, sem dirigir a palavra a alguém que mora dentro da sua casa, ou que não mora dentro da sua casa, mas é uma vizinha. Vizinhos também são pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Quem sabe você está sem falar com seu pai há tanto tempo, negar palavra ao pai, não ouvir o que o pai fala. Isso é o começo do abismo na vida de um filho, é o começo do precipício. Jesus já chegou na sua casa como carpinteiro para arrumar a sua vida, para retomar a sua caminhada, ajudar você a retomar a sua caminhada. E quando Jesus chegou, sob ainda o mistério do carpinteiro, ele disse: eu vim trabalhar para o Senhor. O senhor tem algum trabalho? Ele sabia que ali precisava. Jesus sempre sabe quando alguém precisa. E ele sempre se apresenta para socorrer quem precisa. E o rapaz disse: até que eu tenho. O senhor vai fazer, eu tenho muita madeira ali no galpão. Por favor, vá lá, pegue. E eu quero que o senhor faça uma cerca bem grande aqui. Não quero ter o desprazer de olhar para cá do meu irmão. E irmão que ele amava tanto, que até talvez 1, 2, 5 meses passados eram unidíssimos. Carne e unha, coração e sangue. Vida. E o carpinteiro disse: deixa comigo, Senhor. E o rapaz tinha um trabalho a fazer quando ele volta da cidade. Primeiro a ira. Primeiro a indignação. Senhor atrevido, eu mandei fazer ponte. Eu mandei fazer cerca. E o senhor me faz essa ponte? Qual a surpresa, minha gente? Esse, para mim, é o momento tocante dessa história. Qual a surpresa dele? Ele nem chamou o irmão. Ele nem disse que aquele irmão se atrevesse a pisar na ponte. Quando ele olha do outro lado, lá no comecinho da ponte, já está o irmão. Ai, glória a Deus! Eu sabia que você não ia me abandonar. Eu sabia que você não ia me deixar tanto tempo sozinho. Eu sabia que você me ama. E ele, o irmão mais novo, quantas vezes os mais jovens têm mais maturidade espiritual do que os mais velhos? Quantas vezes os mais novos nos dão exemplo de vida interior, de vida de sintonia e união com Deus, muito mais intensa que a nossa. Gente querida, amados irmãos, amados amigos que nos assistem nesse Retalhos da Vida de hoje, nem sempre a idade é a determinação da sabedoria. Quantas vezes sábios nós encontramos? Crianças pelo meio da rua, jovens, meninos. Mas nós temos um compromisso e uma responsabilidade imensa diante de Deus, porque a quem Ele mais dá, Ele mais vai exigir. E de repente, nós vamos falar daqui a pouco, no nosso terceiro bloco, antes de fazermos a nossa oração, por todas as pessoas que têm que buscar o perdão na vida, inclusive nós. Quem sabe você está aí amargurado com alguém há 15 dias sem falar com você. Isso está te deixando travado, abafado, sem sono, sem fome, freado na vida. Alguma coisa emperrou na sua vida, porque você está sem falar com alguém. Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho, no nosso terceiro bloco
do nosso programa feito com todo o amor, Retalhos da Vida. Estamos de volta para o último bloco do programa Retalhos da Vida, que hoje está falando sobre um assunto assim de muita importância e determinação para a vida cristã, para a felicidade. Estamos falando aliás, para a vida civil mesmo. Quando a gente vive amargurado, quando não perdoa, vida cristã, vida não cristã, nada dá certo. E estamos falando de perdão. Escutamos agora há pouco essa história belíssima de perdão e a gente sabe quando há uma reconciliação, uma reaproximação por causa do perdão, com uma alegria grande no coração da gente. A gente exulta de alegria, graças a Deus, né? Porque, como já vimos, o tempo todo falamos, estamos repetindo, é uma questão de decisão. Uma opção. Eu quero, eu posso. A graça de Deus age em mim. Então, quero já dizer a você o seguinte. Não pense que você, nem eu, somos só os bonzinhos, não. Não são os outros que erram, não. Nós também temos peso. Nós também erramos. Por isso precisamos ter a humildade, deixar esse orgulho exagerado de lado e ter a humildade de reconhecer que nós também erramos. Inclusive, por isso precisamos lidar com o perdão, né? Aqui na história, ainda retomando um pouquinho, porque se eu for falar sobre essa história, vai o resto da tarde. Mas o nosso Retalhos da Vida tem 1 hora. Deus seja louvado por essa 1 hora. Então, eu me lembro que quando você diz assim, alguém tem que dar o primeiro passo. O irmão mais velho, certamente, ele estava sofrendo. Porque eles eram muito unidos para depois se desunirem para sempre. Não dava para ser para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa, as divergências não separam. Porque quando separam, não dá certo e não volta mais para Deus. Então, aquele irmão mais velho, eu acho, Sônia, que ele estava com muita vontade de que acontecesse a reaproximação, o reentendimento. Mas ele, por ser mais velho, às vezes a gente que é mais importante, que é mais velho, que mora na casa mais bonita, porque não foi a gente quem causou o problema, não tem a humildade que é a grandeza do simples. A humildade é a grandeza do simples. Então, às vezes, a gente não tem esse sentimento no coração, não deixou ainda ele aflorar, e a gente espera que o outro venha, porque quando o irmão mais velho viu lá do outro lado da ponte, o irmão vindo, glória a Deus, meu irmão, coração até eu engulo seco. O coração emociona, dele, é verdade, o coração dele balançou diferente. E ele também se jogou, mas esperando o outro vir. Deixa Deus quebrar esse orgulho, essa presunção na nossa vida. Experimenta. A gente vai viver muito melhor. Dê o passo. O que você está esperando? Esse programa de hoje, essa reflexão, Deus mandou para você agora, né? Para cada um de nós, se né? tem atitude, né? Então, nós não podemos deixar a oportunidade passar. Também lembro aqui, um fato, também, às vezes o perdão não está muito ligado até entre mim e outra pessoa, mas nós podemos ser a ponte. Também! Essa ponte que aquele moço, inspirado por Deus, fez, nós podemos ser aquela ponte foi Jesus. Foi Jesus. Então nós em última instância, toda ponte é Jesus. Tudo que une é Jesus. O que desune é o inimigo de Deus. Então nós podemos ser as pessoas que, com a ajuda de Deus, buscarmos estratégias para juntar alguém que está separado, para reconciliar, para aproximar. Também isso. Nós podemos ser essas pessoas que, pedindo a gente ajuda a Deus, para que a gente tenha também essa força, essa coragem, essa iniciativa de criar muitas, de proporcionar muita união que está por aí quebrada pelo meio do caminho. Eu me lembro, na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, anota, Colossenses 3:13, ele nos diz assim:
suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa um contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também vós. Frases fortes, determinantes para a nossa vida melhorar. Uma outra passagem bíblica, Sônia, diz assim, que um dia, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, nós conhecemos essa expressão, essa frase, essa passagem bíblica. Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim, quando ele me ofender, quando ele me magoar? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Eu não te digo, Pedro, até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Lá no rodapé da Bíblia que a gente usa, que é a Bíblia Ave Maria, aqui no rodapé da Bíblia está escrito assim: 70 vezes 7 equivale a sempre. Todo tempo. Todas as vezes, rodapé da Bíblia Ave Maria, todas as vezes, 70 vezes 7. A gente vai logo dizer assim, 70 vezes 7 vezes 7, 49, 490 vezes. A gente faz logo a conta matemática. Nessa hora a gente é ótimo matemático. Porém, Sônia, aqui na Bíblia vem a orientação doutrinal. 70 vezes 7. O 7 é muito significativo na Bíblia. 70 vezes 7 significa sempre. Paciência. Sempre. E se a gente for olhar direitinho, todos os dias, ou melhor, todas as horas, nós temos o que perdoar. Sim. E o que ser perdoado também. E o que ser perdoado também, porque cada vez que a gente age, que lida com pessoas, a gente fere sem querer com as palavras, às vezes querendo, mas fere, porque às vezes a gente julga, interpreta mal o que o outro disse, cria uma série de coisas. Então, todos os dias nós temos oportunidade de perdoar. Olha, outro dia eu conversava com uma pessoa, não lembro com quem, mas foi um assunto lindo. Deus, muitas vezes nós pedimos: Senhor, me ajuda a perdoar, me dá um coração de perdão, coloca dentro de mim essa disposição de perdoar. Eu não sei perdoar, me ajuda. E Deus dá, mas a gente vai até mais profundo. Deus não nos ensina, digamos, a perdoar. Ele nos dá a oportunidade e um coração bom para perdoar. Ele nos dá as oportunidades de perdão. Nós é que não aproveitamos. Deus nos dá a fortaleza, a coragem, a inteligência, a sabedoria, todas as ferramentas que precisamos para perdoar. Mas quem tem que perdoar somos nós. Deus dá as chances, dá as oportunidades. Cabe a nós aproveitar. Jesus vem construir as pontes. E há uma outra citação, bíblica, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e seguinte. Vá anotando para conferir. Principalmente porque, gente, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender as citações bíblicas. Precisa conhecer a nossa Bíblia Sagrada. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: porque, isso em se falando de perdão, porque é preciso perdoar, é necessário, é vital, é salvífico perdoar. Porque se perdoardes aos homens, às pessoas, as ofensas que eles nos fazem, nosso Pai Celeste também nos perdoará. Porém, se não perdoarmos àqueles que nos ofendem, tampouco nosso Pai nos perdoará. Haja vista, Leia, a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. E nós nos comprometemos quando rezamos o Pai Nosso, quando a gente diz: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem nos tem ofendido. Imagine, se a gente não tiver dentro de nós a disposição de perdoar, como é que a gente vai ser perdoado por Deus? A gente mesmo está se comprometendo, a gente mesmo está se condenando
a não ter o perdão de Deus se a gente não perdoar. São Paulo, quando escrevia a comunidade de Éfeso, essa citação é impressionante na orientação para se perdoar. Gente, nós vivemos hoje as mesmas vicissitudes, as mesmas fragilidades, os mesmos aperreios, os mesmos pecados, as mesmas provações que o povo de 2000 anos atrás. Quantas vezes a gente ouve, participa das homilias dos nossos párocos, dos nossos sacerdotes amados, Deus os abençoe e conserve fiéis e felizes e perseverantes, e eles nos dizem muitas vezes, gente, quando fala no povo de Corinto, era um povo arengueiro, era um povo encrenqueiro, mas não é tudo assim. Senhor, o que queres que eu faça? Havia as divergências, mas eu quero me deter agora e na carta que São Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículos 31 e 32, isso aqui é um fecho, Sônia, diz assim, irmãos, toda amargura, toda ira, toda indignação, toda gritaria e calúnia sejam desterrados, sejam banidos, sejam expulsos, sejam excluídos, sejam mandados embora do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, meus irmãos, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém. E é isso mesmo. E nós precisamos alimentar dentro de nós a disposição de amar, de perdoar, de nos reconciliar. O tempo que a gente perde em planejar vingança, em planejar coisa ruim para quem nos fez algum mal, a gente está deixando de trabalhar a nossa mente com coisas boas, maravilhosas. Muitas vezes a gente não tem tempo de trilhar caminhos para alcançar nossos objetivos, nossas metas, nossas conquistas, nossas vitórias, porque a gente perde tempo com isso. Então vamos tirar da nossa vida, como diz São Paulo, tirar das nossas vidas isso, essas... Como é que diz, Leia? Aqui, ó, diz... Gritaria, banir, expulsar, degradar, exilar toda amargura, toda ira, indignação, gritaria, calúnia do meio de nós. Não deixemos que isso aconteça na nossa vida. A gente, em Jesus e com Jesus, tem como ser vencedor, tem como superar tudo isso. E eu quero deixar... Nosso programa já daqui a pouco termina, não é? Termina? Ai, meu Deus. Eu quero deixar aqui um conselho, uma orientação, para que você faça um propósito na sua vida de, a partir de agora, desse momento, você já começar a elencar o que passos vai dar na direção do perdão e que você, o conselho é esse, não fique reprisando na sua mente as coisas ruins que lhe aconteceram. Né? Não fique reprisando na sua mente. Coitadinha, sofrida. Só comigo isso acontece. Se despedia. Desculpem, irmãos, mas eu já tenho 64 anos, então a gente já escutou muitas coisas e também já fez muita besteira. Fez não? Continua fazendo. Enquanto tem carne, meu filho, pergunte. Mas por quê? Precisamos nos pegar na palavra de Deus que diz, orai e vigiai. Ou vigiai e orai. Vigiai e orai, aliás. É verdade. Vigiai e orai. Porque a tentação, gente, toda hora está batendo na nossa porta. E nós precisamos ter esse cuidado. Se pegar com Deus para a gente poder ir para frente. Né? E esse programa de hoje, gente, esse tema é balança a gente, não, Leia? Balança. Mas então, meu irmão, minha irmã, né? Escolha construir pontes, não cercas. É uma questão de opção. Falando em uma questão de opção, eu me lembrei, Deus a tenha, daquela cantora que morreu, eu acho que foi em 83, 93, 2003, mais de 30 anos, Clara Nunes. E ela cantava uma canção cujo nome eu não me lembro, mas eu estou me lembrando da melodia.
E já que a gente está falando em perdão, pode cantar assim. Você disse que é uma escolha, uma opção. Eu quero, eu perdoo. E não tem nada que abale, porque o maior, que é Deus, está a meu favor. E se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas tem aquela canção assim, me lembrando, só tentando falar no caminho do perdão. Não vai haver provavelmente concordância, não vai haver rima, mas assim, é uma questão de opção. Você há de entender. Entre o perdão e o ódio, você vai ter que escolher. Se fica com ódio, você vai sofrer e até morrer. Melhor perdoar e ter vida nova e respirar livre e pleno viver. Perdoar eu quero a você. Perdoar eu quero a você. Pois a vida é bela pra viver. Pois a vida é bela pra viver. Perdoar não é esquecer. Isso é importante, hein? O perdão não traz amnésia. Eu vou Vou lembrar, mas sem raiva, sem rancor. Perfeito. Sem Às mexer vezes, comigo. tem dia que eu vou lembrar mais, tem dia que eu vou lembrar menos. Porém, eu não levarei mais em conta aquilo que foi o nosso atrito. Porque houve o perdão. Já passou. Eu vou me encontrar com você, uma vez ou outra eu vou... Mas em nada aquilo vai alterar o nosso relacionamento daqui para frente. Tornou-se passado, assunto esgotado. Aliás, em Jeremias, capítulo 31, versículo 34b, está escrito assim: oráculo do Senhor, palavra do Senhor, verdade do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Olha que lindo. Com o passar dos tempos, talvez depois de 8, 15 anos, aquilo tenha passado. Eu lhes digo isso, meus irmãos, numa experiência de vida. Eu já passei perrengues grandes na vida. Hoje em dia, talvez 12, 30 anos depois, aquilo ali ficou assim, uma tênue, uma leve, uma suave lembrança, mas nem apunhala mais o coração. Não atrapalha mais. Deus não aprova a falta de perdão. Deus não aprova a falta de perdão. Amém. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. Ele mesmo diz: perdoar nas nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu perdoarei à medida que você perdoar. Isso. Eu perdoarei você na intensidade que você perdoar. Perdoar é uma opção, é uma escolha. E Deus demonstrou, gente, o maior ato de perdão sobre todos os perdões que se possa ter dado e que se possa vir a dar na história da humanidade, ao enviar na gratuidade do seu amor o seu Filho Jesus para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Amém. Não perdoarmos nos leva para longe da presença do Senhor. E mais, abre brechas, espaços para que o inimigo atue em nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos de Deus, precisamos colocar o nosso joelho no chão, nosso coração de joelhos e em prece pedir a Deus essa força, essa determinação. E nesse momento convidamos você para juntos fazermos uma oração a Deus, né, que nos ajude nessa nova caminhada, nesses novos passos rumo ao perdão. Precisamos de Deus para essa caminhada. A nossa oração de hoje, concluindo o nosso programa, vai ser toda no tema perdão. Vamos começar agradecendo a Deus por todas as pessoas que têm um coração aberto ao perdão. Pessoas que sabem pedir perdão, pessoas que sabem dar o perdão. Nós queremos também pedir hoje ao Deus Todo-Poderoso pelos nossos irmãos que ainda vivem na apatia, no desconhecimento, na insensibilidade das ofensas que causam aos irmãos.
Queremos também entregar a Deus os seus filhos e filhas que propositadamente ofenderam e ofenderam muito alguém e ainda dizem que fizeram pouco e, se pudesse, fariam tudo de novo. Nossa, vamos pedir também a misericórdia sem fim do coração de Deus para todos aqueles que não sabem se perdoar, né? E passam dias amargurados, achando que o perdão de Deus não pode chegar a eles. Vamos pedir a Deus por todas as pessoas que caem, mas sempre se levantam. Que elas continuem, pela força e pela graça de Deus, tendo coragem para se levantar. Que Deus Todo-Poderoso nos dê força e coragem, e a todos aqueles e aquelas que ainda não escolheram o caminho do perdão e passam seus dias e vivem seus dias na angústia, no ressentimento, presas à dor e sem querer se libertar dela. Por fim, vamos pedir a Deus por nós todos, que às vezes nos achamos virtuosos, nos achamos bondosos, mas ainda temos muito a aprender sobre a virtude do perdão. Deus de misericórdia, escuta as nossas preces. Inflama nosso coração do amor que é o teu amor, da bondade que é a tua bondade, da misericórdia que é a tua misericórdia, para que nós cada vez mais, em família, em sociedade, no mundo inteiro, ajudemos o mundo a se tornar mais humano, mais fraterno e mais cristão. Deus de misericórdia, te pedimos tudo isso por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo, e como um ramalhete florido, nós levamos toda essa prece ao teu trono de poder, honra e glória, pelas mãos da Virgem Maria. Amém. Retalhos da vida. Terminou por hoje. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada pela sua audiência. É com muito carinho que nós aqui estamos. Obrigada.